Rapaziada, queria nesse vídeo aqui compartilhar com vocês um podcast muito interessante. Né? Para mim é uma das histórias mais legais de empreendedorismo dentro do mercado financeiro. Né? E ela é bem contada aqui nesse episódio 63 do Market Makers. Né? O podcast chamado Ele Transformou um Blog em uma Corretora Bilionária. Eu vou deixar o link na descrição. Né? Onde o pessoal convida o Juliano Custódio, que é o CEO e fundador da EQI Investimentos. EQI Investimentos hoje é um conglomerado de investimentos, né? Tem uma corretora, uma asset, uma parte educacional e um agente autônomo de investimentos em Balneário Camboriú, né? Então, o Juliano Custódio, ele conta toda a história de crescimento, né, da EQI, como eles trilharam esse caminho para chegar onde eles estão hoje. E a história é muito interessante porque ele conta como foi o começo muito pequeno, né, desde a criação de um blog. Então, ele criou um blog lá atrás, apenas para escrever artigos sobre finanças e investimentos, né? E ele começou a estudar muito sobre SEO, então ele foi ranqueando muito bem no Google e foi recebendo cada vez mais acessos, né? E desses acessos as pessoas começaram a mandar e-mails interessadas em mais perguntas, em recomendações de investimento, né? Então ele começou a gerar esses leads e começou a atender essas pessoas, né? E aí ele começou a atuar como um agente autônomo de investimento da XP. E foi crescendo. Eles ficaram em um tamanho relevante, né? E aí rolou até aquele pivô, né, de uma transação até polêmica que envolveu o BTG oferecendo luvas para trazer o agente autônomo da EQI para o BTG, né? Saindo da XP para o BTG. Então eles foram para o BTG e depois eles decidiram crescer e também verticalizar a empresa, né? Então eles decidiram até depois abrir uma asset, né? Abrir uma corretora. Hoje a EQI tem 24 bilhões de reais sob custódia no BTG, além de uma gestora de investimentos própria com 4 bilhões de reais sob gestão, além de outras verticais de negócio. Né? A trajetória do Custódio é muito legal, né? E ele conta toda a história, né? Todos os insights que ele teve de empreendedorismo também para ir crescendo essa empresa. O podcast é muito interessante para qualquer pessoa que esteja empreendendo, né? Porque ele traz alguns insights, né, de como ele foi melhorando a operação ao longo do tempo. Inclusive, um dos que me pareceram mais interessantes é que ele tentava tocar tudo sozinho, né? Todas as frentes ali do blog e do agente autônomo quando estava no começo. Mas ele percebeu que precisava contratar pessoas para tocar as operações. Então ele tentava achar pessoas melhores que ele, né, em cada função. Só que ele percebia que no começo as pessoas erravam, né? Então a qualidade do negócio caía, porque as pessoas não sabiam fazer tão bem como ele fazia, como ele aprendeu a fazer determinada função. Mas ele aprendeu que ele deveria deixar essas pessoas errarem no começo, né? Executar um pouco, às vezes, a qualidade do texto um pouco abaixo do que ele estava fazendo, no blog, por exemplo. Mas ele viu que essas pessoas tinham capacidade de aprender, né, quando ele contratava bem. Então, dava um tempo ali para ela entrar numa curva de aprendizagem e depois elas começavam a fazer melhor do que ele as coisas. E aí a coisa começava a fluir, né. Muita gente não tem essa paciência, né, no delegar funções. Então, esse foi um dos insights de empreendedorismo, por exemplo, que eu peguei nesse podcast. Mas eu queria trazer outros dois insights muito interessantes de mercado financeiro, né? Que eu acho que é o que vale a pena aqui de conteúdo nesse vídeo, né? O primeiro foi essa grande polêmica, né? Que foi a mudança da XP deles, né? Como a gente autônomo da XP pro BTG, né? Que envolveu toda uma polêmica aí de luvas e tal, e ficou muito visado no mercado financeiro, né? Ele fala, né, que eles chegaram no momento que eles estavam buscando, né, um banco para ser um parceiro de longo prazo, porque eles tinham planos mais ambiciosos. E ele começou a perceber que na XP, a XP tem um perfil um pouco mais agressivo em termos de partnership, né? Os sócios, eles tendiam a ficar menos tempo na empresa, né? E quem já leu o livro Na Raça, do Guilherme Benchimol, que é a história da XP, né? Sabe que a XP não é tão tolerante assim com o desempenho dos sócios, né? Se o sócio ele passa um ano ali performando mal, ele já é meio que convidado a se retirar, né? Ou os outros sócios que estão mandando bem, eles já pegam e compram a parte desse outro sócio. Então não tinha muito espaço para um tempo de má performance, né? O Juliano Custódio menciona isso e ele fala que ele via com mais bons olhos a metodologia do BTG, né? Porque o BTG ele tende a ser um pouco mais tolerante, né? E tende a construir relações de mais longo prazo com os sócios e as pessoas que vão entrando ali no negócio. Então tem muito mais sócios com muito mais tempo de mercado. Tem vários sócios do BTG com 10, 20, 30 anos de casa, né? Então, obviamente que eles não vão, às vezes, performar 20 anos muito bem todos os anos, né? Obviamente, cada pessoa vai ter um ano que ela vai ter um problema pessoal e vai performar um pouco mal. E ele disse que o BTG tende a ser um pouco mais tolerante. E isso, para ele, no momento de buscar um parceiro de longo prazo, né? Uma relação
com um player de longo prazo, ele falou que isso chamou a atenção dele, né? Não seria uma pessoa que abandonaria ele no caminho, então ele mudou para o BTG. E isso chama atenção para a gente entender os dois perfis, né? Da XP, que é um perfil mais agressivo de performance, e do BTG, que é algo mais de mercado, assim, é um player mais corporativo, que tende a investir em relações mais de longo prazo, né? Que é um pouco mais tolerante nisso, mas também tem dentro uma cultura de trabalho muito forte. Esse foi o primeiro insight que eu achei interessante, né? Essa mudança de parceiro, né? Institucional. E o segundo insight, eu acho que é o perfil de cliente, né? Que ele falou ali, o perfil de cliente ideal da EQI durante todo esse crescimento. É um perfil que às vezes é fora do comum, tá? Não é o perfil comum que o mercado financeiro normalmente objetiva buscar. Porque esse perfil, normalmente, que o mercado financeiro busca é cidades grandes, pessoas de 30, 40 anos que têm bons trabalhos, né, executivos, que ganham bem e que têm a capacidade de investir. Porém, a pessoa que tem realmente muito dinheiro no Brasil não é essa, né? E esse é um dos principais insights que o Juliano traz. O perfil que eles começavam a buscar para trazer para o escritório de agente autônomo de investimentos da EQI é um perfil do interior do Brasil, né? Um perfil de uma pessoa de mais de 50 anos, do interior do Brasil, e que é empresário ou já herdou muito dinheiro ou tem fazenda, etc. Então, é um perfil de uma pessoa mais velha que não tem muito conhecimento de mercado, né? Então, ela busca, às vezes, informação em onde investir e tal, o que fazer com esse capital grande que ela tem. E ela acabava se deparando com os conteúdos ou do blog ou de AdSense, né? Ads ou campanhas publicitárias targeteadas já para esse público no interior do Brasil. Então eles até citam, né, que eles faziam às vezes propagandas via Facebook, né, que estão as pessoas mais velhas, né, nessa rede social, para o interior de Goiás, por exemplo, o interior do sul do Brasil, áreas que têm uma atividade econômica um pouco mais forte, né, que é o sul do Brasil mais industrial e a parte do centro-oeste um pouco mais agro, né. Então o interior dessas duas regiões do Brasil tem pessoas muito ricas que têm pouco contato com pessoas de investimento, né, mas elas têm muito dinheiro. Essas pessoas de mais de 50 anos, né, mais de 50 anos nesses interiores do Brasil, às vezes tem muito dinheiro para investir e não tem nenhum assessor ali disponível para fazer essa assessoria, né? Então eles acabaram pegando muita gente no Brasil desse perfil e normalmente essa pessoa tem muito mais capital do que esse executivo médio de cidade grande, né? Que ganha 20, 30 mil por mês, mas ele ainda não acumulou 10 milhões em patrimônio, por exemplo. Às vezes esse perfil de cliente da EQI, né? Ele já tem mais de 50 anos, então ele já tem às vezes 10, 20 milhões na conta. E ele ainda não investe em nada, por exemplo, está tudo na poupança, tudo na renda fixa. Então eles targetearam muito esse perfil de cliente e isso me chamou muita atenção, porque sai muito fora do comum aí do que o mercado financeiro busca, né? Nas grandes cidades, São Paulo, Rio, nas grandes capitais, executivos de empresas, etc., né? Que tendem a ganhar altos salários. Então, esses são os principais insights que eu peguei desse podcast. Eu acho que vale a pena escutar para entender toda a história da EQI, né? Como que um player muito pequeno pode crescer no mercado financeiro, empreender e se tornar um conglomerado, né? E eu não queria dar spoiler também, só trouxe esses dois insights que me pareceram muito interessantes, que estão muito fora da curva, né? São coisas que são um pouco faladas aí, mas o resto, né, da história eu acho que tá para vocês escutarem aí no podcast e entender um pouco mais aí da história da EQI. Beleza, pessoal? Só peço para quem tá curtindo os vídeos, né, dar um like aí, se inscrever no canal. Eu vou deixar também na descrição aí o nosso e-mail das mentorias, para quem quiser trocar uma ideia, pegar nossas carteiras recomendadas do nosso clube de investimento também. É só mandar um e-mail que a gente troca uma ideia lá, beleza? Abraço, tamo junto.